Sejam muito bem-vindas à nossa aula, aula 4 hoje, última aula da unidade 2. Na aula de hoje, pessoal, vou falar sobre empresa privada, poder público e terceiro setor. Hoje, na verdade amanhã, né, meia-noite, a partir de 1h da manhã, já vai estar liberado para vocês a atividade 1 da nossa disciplina. E essa atividade é composta por 10 questões sobre as unidades 1 e 2, né, sobre a aula 1 até a aula 4. E são 3 tentativas, 50 minutos de tempo para cada tentativa. E vocês têm as 3 tentativas, vale a maior nota entre elas, tá? Lembrando que eu geralmente coloco as 3 tentativas justamente porque pode dar problema nenhuma, porque a internet pode cair, o cigarro pode contar com uma tentativa, tá? Então, se chegar assim, professor, eu só fiz 2, a terceira deu erro, vai ficar com as 2, tá? É justamente para não ter que reabrir ou prorrogar prazo, que eu deixo já 3 tentativas. Se uma delas, pelo menos, for e tiver nota, ok. Eu só vou dar uma 4ª tentativa se, de fato, as 3 tiverem problema, tá? O que é raríssimo de acontecer. E assim que tiver liberado também, eu vou printar, mostrar onde que está disponível ali no CGA para que vocês possam fazer. Lembrando que não precisa fazer as 3 na sequência, você pode fazer uma amanhã, uma sábado, uma domingo, pode fazer 2 amanhã, uma sábado. Eu só recomendo, às vezes, não fazer as 3 seguidas, porque fica muito cansativo, tá? Basicamente, era isso. Bom, relembrando novamente as aulas anteriores, né, falando um pouquinho da administração. Nas aulas anteriores eu falei sobre as organizações instrumentais e não instrumentais, né? Aquelas que são organizadas, que seguem os regulamentos e hierarquia, daquelas que muitas vezes são empreendimentos, não necessariamente organizações, e a contribuição também de várias áreas da filosofia, da economia, da igreja, da organização militar, para com a administração como ciência, tá? E relembrando também que as empresas, elas são exemplos típicos de organizações sociais. Geralmente, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de organização lucrativa. Embora existam outros tipos de empresas sem finalidade de lucro, como, por exemplo, a própria Unemate, algumas fundações públicas, algumas autarquias, ainda que elas tenham receita, não necessariamente elas almejam o lucro, tá? Hoje existe vários tipos de você classificar. Quando você fala assim, essa empresa ou essa organização, tem vários tipos de classificação que você pode fazer. E essas classificações, elas dependem basicamente de 4 grandes grupos, né? Dá para você dividir essas empresas ou as organizações em 4 grandes grupos, que são eles: quanto à propriedade, quanto ao tipo de produção, quanto ao tamanho e quanto aos setores. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala assim, essa organização é pequena, mas pequena como assim? Em volume de receita? Em quantidade de funcionários? Em áreas de metro quadrado? Né? Então, Janaína, pode falar? Não, professor, desculpa aí, apertei errado. Tá, sem problema. Então, eu vou citar aqui um exemplo. Minha empresa da minha família, alguns anos atrás, era uma distribuidora de alimentos aqui em Cáceres, e ela tinha 6 funcionários e, na época, girava aí tinha uma receita de mais ou menos R$400 mil por mês, num espaço aí de 2.000 metros quadrados. Uma livraria, uma papelaria que ficava próximo dela, tinha 7 funcionários, giravam a receita de R$150 mil, num espaço de 250 metros quadrados. Então, se eu perguntar qual que era maior, vem um segundo questionamento em cima, né? Mas maior em que? Em número de funcionário, em receita, em lucro, em tamanho, metro quadrado, né? Então, esse juízo de grandeza, digamos assim, ele é muito relativo, depende em cima do que você quer falar ou em cima do que você quer comparar, tá? Mas, fazendo a divisão dentro desses 4 grupos, você tem a subdivisão desses grupos. Então, quando eu me refiro ao tipo ou à propriedade dessa empresa, eu tenho 3 grandes classificações, que são empresas públicas, que é o chamado primeiro setor,
as empresas privadas, que são chamadas de segundo setor da economia, e o terceiro setor, que são empresas mistas, ou o terceiro setor, tá? Aquela não é nem pública e nem privada, e daí ela encaixa como terceiro setor. Eu vou explicar cada um desses pontos detalhadamente. Quanto ao tipo de produção, tá? Eu tenho as empresas primárias ou extrativistas, que geralmente são empresas agrícolas, empresas voltadas à extração de minério, tá? Elas não trabalham com um produto acabado ali, tá? Geralmente são pouquíssimos itens, mas em grande volume. E eu vou explicar um exemplo também daqui a pouco. Quanto ao tipo de produção, também tem as empresas secundárias ou empresas de transformação, que aí se encaixam a indústria. Então, ela vai pegar aquela matéria-prima, vai pegar o produto extrativista ali e vai beneficiar esse tipo de produto. E as empresas terciárias ou prestadoras de serviço são aquelas que vão, muitas vezes elas se confundem com uma indústria, mas ela não é indústria. Ela presta um serviço de transformação, porém, ela já utiliza material pronto, acabado, e apenas organiza ou dispõe esses materiais de forma que ele gere um outro produto ou a verificação de um serviço prestado ao final. Quanto ao tamanho, eu tenho empresa grande, empresa média, empresa pequena, que geralmente depende de uma outra associação, né? Quanto ao volume de receita, quanto ao tipo de quantidade de funcionários, área construída e tal, tá? Mas geralmente é ligado ao tipo de receita, tá? E quanto aos setores, eu tenho, né, o primeiro setor, que é o público, o segundo setor, que é o privado, e o terceiro setor, que não é nenhum dos dois, mas geralmente ele é um privado com recurso público e não tem fim lucrativo, tá? E, né, falando especificamente, né, quanto à propriedade, elas podem ser públicas, privadas ou mistas, tá? O que é cada uma desses três tipos de propriedade? Bom, isso aqui vocês devem ver também dentro de algumas disciplinas do direito, essa diferenciação, essa distinção, bem mais detalhada. Isso aqui é só uma introdução para vocês saberem que há esses três tipos de classificação. Empresa pública, ela é oriunda de órgãos governamentais, o capital dela é 100% público e não tem a participação de capital privado, tá? E depois ela tem subdivisões dela, de administração direta e indireta, e a indireta ainda se divide em mais 4 tipos. Na pública, eu não tenho ações, não tenho investidores. Então, na Unemate, você não tem acionista da Unemate, você não tem investidores. Você pode ter alguns projetos em que você desenvolve ali, por exemplo, a Petrobras tem alguns projetos com a Unemate, deixa eu ver aqui, o próprio CNPq, a Vale. Então, em alguns outros campos da Unemate, você tem empresas privadas, a Vale Fértil ontem, que fechou um contrato grande com Barra do Bugres, mas é para desenvolver projetos específicos, né? Ela não injeta dinheiro na Unemate tentando obter algum tipo de lucro, algum tipo de participação, tá? Outro segmento é o de empresa privada, onde ele geralmente tem um tipo de sociedade ou firma individual, né, microempreendedor individual, e o capital social, o capital que dá origem, start ao negócio, ele é de origem particular, privada. Ela pode ser individual, chamada de microempreendedor individual ou sociedade empresarial individual, quanto ela pode ter também sociedade formado, aí para ser sociedade tem que ter 2 ou mais pessoas. E ela pode ser mista também, quando ela tem a junção de empresa pública com empresa privada. Nesse caso, é uma empresa pública detém a maior parte das ações e assume o controle administrativo e a tomada de decisão, cabendo à empresa privada os serviços ali de utilidade pública, tá? Então, um exemplo desse modelo também é a própria Petrobras. A Petrobras ela é de maioria pública, tá? A maior parte do capital, 50% mais 1 das ações são públicas, pertencem à União, e ela permite que qualquer um de vocês comprem ações e invista na Petrobras. Inclusive, alguns anos atrás eu comprei algumas ações e estou apanhando para conseguir ter algum tipo de retorno, porque eu acabei comprando um período anterior à pandemia,
e até hoje a Petrobras ainda não se recuperou do tombo que ela teve na pandemia. E apesar do preço estar lá em cima, apesar de estar subindo constantemente, as ações ainda não são tão atrativas assim. Então, nesse modelo misto, né, você tem o público que toma as decisões, porém você deixa que o privado, você permite que o privado invista. E aí, assim, o privado vai colocar dinheiro se ele estiver tendo retorno através de dividendo, se a empresa estiver dando lucro, tá? Se isso não estiver acontecendo, o que o privado faz? Ele vai lá e tira o dinheiro dele e joga em outro lugar, tá? Então, geralmente, para quem está querendo investir dinheiro, né, em ações, investir em empresas mistas, como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, deixa eu ver qual outro aqui que eu lembro de cabeça. A Caixa não, porque a Caixa é totalmente pública. A Eletrobras, são alguns tipos de investimento que raramente essas empresas vão quebrar, porque o público não vai deixar quebrar, o público vai fazer um aporte, a União vai injetar dinheiro, então você tem meio que uma garantia de que ela não vai quebrar. Porém, você não tem controle sobre o valor das ações. Ela pode subir muito, como ela pode cair muito. Então, como exemplo, a Eletrobras, ela volta e meia se ventila a questão da privatização dela, ou a chamada desestatização, em que eles querem vender a Eletrobras para a iniciativa privada, ou seja, deixar as ações mais com privada do que o público, e isso, toda vez que se ventila que a Eletrobras vai ser privatizada, as ações dela sobem. Por quê? Porque como ela é de maioria pública, muitas das decisões é mais para beneficiar o cidadão do que o investidor. Então, muitas vezes ela deixa de gerar lucro, muitas vezes ela dá prejuízo para que o consumidor, o cidadão, não seja prejudicado com as políticas, com as decisões dela. Só que o investidor não gosta disso, daí o investidor vai lá e começa a vender as ações como uma forma de protesto ou de revolta. E aí, quando fala que ela vai ser privatizada, o privado cresce o olho, começa a ter um aumento na procura dessas ações, porque ele sabe que essa empresa, vindo a ficar na gestão privada, eles não vão ter papinho mole, não vai ter benefício ao consumidor, ele vai tacar o preço que tiver que tacar para não dar prejuízo, e por isso que o cidadão acaba pagando mais caro. Por isso que, assim, professor, privatização é ruim? Depende, tá? Em tese, a privatização faz com que a empresa seja mais eficiente do ponto de vista de gestão, tá? Porém, do ponto de vista do cidadão, o que uma empresa faz não é absorver prejuízo, o que ela faz é repassar custo. Então, subiu aqui, ela vai aumentar ali. Vocês devem ter visto essa semana que a Ambev anunciou, um aumento na cerveja, né? Então, quem vai pagar esse aumento não é o dono do bar, quem paga esse aumento é o consumidor, porque o dono do bar dono do mercado, simplesmente só vai repassar ali o aumento do preço que tiver, tá? Então, um pouquinho mais detalhado, né, quanto à propriedade, as empresas públicas são de propriedade do Estado ou com participação majoritária do Estado. A maior parte delas não tem finalidade lucrativa, embora o lucro os ajude a garantir a sua autonomia e autossubsistência. Então, não é errado, às vezes, falar que você tem empresa pública que dá lucro, como, por exemplo, a Caixa Econômica, tá? A Caixa Econômica, ela visa o lucro, mas ela visa o lucro não para distribuir para acionista ou para funcionário. Ela visa o lucro, por mais que tenha ali a participação no lucro e resultado. Ela visa o lucro para a questão de sobrevivência, de perpetuação dela para o futuro. E o objetivo dela é prestar serviço público à sociedade, como previdência social, segurança social, saúde pública e etc. Já as empresas privadas são empresas de propriedade particular. O objetivo é produzir bens e produtos ou prestar serviço, e através dessa produção eles visam obter lucro suficiente para remunerar, ou seja, para devolver o dinheiro que foi investido por particulares, por privado, como os acionistas, os proprietários, investidores, etc. Trata-se de obter retorno para o investimento financeiro que foi efetuado. Tá? Então, aqui eu tenho quanto ao tipo de propriedade. Tá? Quanto aos tipos de produção, eu tenho, que é outra classificação,
Eu tenho as empresas primárias ou extrativistas, que são as empresas agrícolas, as secundárias ou transformações, que são indústrias, e as terciárias ou prestação de serviço, que são as que trabalham com produto acabado. Então, um exemplo aqui que eu dou para vocês é que essas empresas primárias ou extrativistas, elas têm como objetivo a extração de matéria-prima da natureza, como empresa agrícola, de mineração, perfuração, extração de petróleo, etc. Então, aqui eu coloco como exemplo a Vale, que ela extrai minério de ferro, e esse minério de ferro é o produto primário, é a produção extrativista. Então, ela não trabalha ali com a fundição, ela pega, extrai minério e vende o minério. Tá? Professora, ela poderia trabalhar com a fundição para transformar esse minério em ferro? Poderia, mas ela entende que, né, se ela for fazer, ela nunca vai ser tão eficiente em todos os setores produtivos. Então, ela prefere focar em um só e ser referência, ter dor de cabeça, entre aspas, né? Se preocupar somente com aquilo. As empresas secundárias ou de transformação, elas têm o objetivo de processamento, de processar essa matéria-prima, de transformar a matéria-prima em produto acabado. São empresas produtoras de bem, como é o caso das indústrias em geral. Então, a industrialização do petróleo cru, empresas do ramo automobilístico, produtoras de alimentos, suco, vestuário, móveis, construtoras, são empresas secundárias ou de transformação. Elas vão pegar esse produto primário e vai transformar ele num produto acabado ou semi-acabado. E aí a empresa terciária ou prestadora de serviço, ela tem como objetivo prestar serviço especializado para a sociedade. Geralmente são empresas estatais como a Previdência Social ou a própria Unemate, tá? E também prestam serviço como comércio, setor bancário, financeiro, consultoria, contabilidade, os hospitais, universidades, supermercado, distribuidora, que elas geralmente vão pegar um produto acabado para revender, ou elas vão pegar ali vários produtos acabados e vão formar um novo produto acabado, como, por exemplo, a construção de uma casa. Então, aqui nessa imagem eu tenho o minério de ferro sendo extraído, que é o que caracteriza a empresa primária. O ferro aqui, as barras de ferro, as vigas de aço, que são o produto secundário ou da indústria de transformação. E na terceira imagem, aqui abaixo, eu tenho uma casa aqui construída com estrutura metálica, né, com vigas de aço e vidro, que é a junção aí de dois produtos, né, dois itens secundários que formam aí um produto terciário, tá? Então, e aí quanto ao tamanho dessas empresas, eu tenho as empresas grandes, as empresas médias e as empresas pequenas, tá? Não há necessariamente uma obrigatoriedade de classificação. Geralmente, o tamanho dela é relacionado, muitas vezes, ao tipo de receita ou à quantidade de receita que elas acabam auferindo. Tá? Então, eu tenho aqui o Google, que é uma empresa assim, muito grande, é uma empresa... Né? Essa sim dá para chamar de grande, porque ela tem sedes em vários países, ela tem uma receita muito grande, é uma das maiores empresas do mundo em questão de volume de receita, tá? E é um produto que você não tem bem como pegar, é um produto tecnológico, apesar dela estar indo para várias áreas, né? Mas o produto principal dela é trabalhar com a informação. Tudo que vocês fazem no celular, no aparelho de vocês, se for Android, muito provavelmente está sendo coletado. Quando você entra num site, o site pede para você aceitar os cookies, significa que ele está coletando informação de você. Ele quer saber quem é você, quantos anos você tem, qual é o seu gênero, que hora que você está pesquisando, o que você está pesquisando, para ele direcionar anúncio e propaganda para você. Tá? Empresas médias são empresas, eu peguei um exemplo aqui do Serra Restaurante, são empresas assim que elas, em tese, até são grandes, elas são grandes, assim, para a nossa região, né? Mas, no ponto de vista global, ela é considerada uma empresa média, tá? Empresa pequena aqui, uma lojinha de roupa, uma loja, né, um ponto comercial ali, alguma coisa um pouquinho mais simples, tá? Geralmente, o que classifica uma empresa grande é quando ela tem muitos empregados, grandes recursos e grandes instalações físicas, né? E aí, proporcionalmente, a empresa média
empresa pequena. Às vezes uma empresa pode ser grande dentro do município. Aí quando você compara a nível de estado, ela é média. Quando você compara a nível de Brasil, ela é pequena. Tá? Então, o tamanho ele é muito relativo ao que você quer comparar, de que forma que você quer comparar. Tá? E aí, quando a gente faz a divisão dos tipos de empresa quanto aos setores da sociedade, a gente tem também essa classificação aqui. O primeiro setor, que é o setor público, onde você tem o seu Estado e os seus órgãos e as instituições que prestam serviço e assistência para a população. Aqui no Brasil, a gente impere também um regime democrático que permite o capitalismo, o socialismo, vários outros regimes em conjunto. Tá? Mas, por exemplo, na Venezuela, em Cuba, que são países que dominam ali o modelo socialista e comunista de gestão, você não tem, às vezes, empresa privada. Agora que a Venezuela começou a permitir que alguns setores dela fossem ocupados por empresas privadas. Ainda assim, ela bota uma limitação do lucro, para que não seja tão exorbitante assim, e isso acaba desestimulando o investidor, porque você fazer um investimento é risco. Você fazer investimento e o governo disser para você que você não pode ter mais de 15% de lucro, você fica numa situação delicada. Porque o mês que você não conseguir ter esse tipo de lucro, o governo não vai subsidiar para você. Então, a chance de você perder dinheiro com isso é muito grande. Tá? Ainda que a gente tenha países livres, como o Brasil, se um determinado posto de combustível, um determinado supermercado, coisa que aconteceu na pandemia, começa a aumentar o preço dos produtos sem uma justificativa, e ele pode ser responsabilizado por isso. Então, na época do álcool em gel, da máscara aí, que a pandemia começou a apertar, tinha álcool em gel sendo vendido a 70, 80 reais o litro, né? 35, 40, 50 reais, 500 ml de álcool em gel. Então, obviamente, o PROCON e alguns órgãos de fiscalização, a própria prefeitura, o Ministério Público, começou a bater duro em cima e falou, meu amigo, peraí, por que você está aumentando o preço desse tanto? Você está abusando do seu lucro, então você está explorando, você está colocando o cidadão contra a parede e isso não pode, isso é ilegal. O lucro é livre, porém não pode ser exorbitante, não pode ser injustificável dessa maneira. Tá? Já o segundo setor, ele é um segundo setor que é privado e tem fins lucrativos, que são as empresas e outras organizações que não têm nada pública. É o comerciante, é o microempresário, é o prestador de serviço, tá? Ele tem essas questões, de almejar lucro, e desde que não seja nada muito exorbitante, ele pode cobrar o preço, e o próprio mercado vai autorregulando, no sentido de que se ele cobrar um preço muito caro, ele vai ter cliente sumindo, ele não vai ter cliente, então ele tem que ser competitivo, e quando a gente fala competitivo, ele tentar praticar o menor preço possível, e ele faz isso reduzindo custo e despesa. Tá? E o terceiro setor, ele é privado, geralmente sem fins lucrativos, que são as ONGs, os sindicatos, os partidos políticos, as associações, entre outros modelos que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Tá? Quando eu falo desses três setores, o primeiro, o segundo e o terceiro, muitas vezes você tem ali algumas junções. Essa areazinha mais cinza aqui dessa figura é quando você tem as junções desses setores. E quando você tem, por exemplo, uma junção entre o Estado e o terceiro setor, você tem o terceiro setor ali, sem fins lucrativos, as ONGs, você tem modelos de parceria. Como assim, professor, modelos de parceria? Você tem o Estado transferindo para o terceiro setor algo que ele muitas vezes não dá conta de assumir. Por exemplo, a Associação de Ajuda aos Animais de Cáceres, ela praticamente se encaixa no terceiro setor, tá? Ela não tem arrecadação própria, ela depende de doações, de repasses. Ela ainda não tem, até onde eu sei, não tem um repasse formal, porque não tem uma lei municipal ainda que permite o repasse para ela de recurso público, porém ela trabalha com parceria com o município para
cuidar assim, dos animais de rua, os animais abandonados e tal. Então, a prefeitura fez uma parceria que ainda não está funcionando muito bem, mas logo, logo deve passar a funcionar. A prefeitura comprou um castramóvel e ficou da associação conseguir o médico veterinário e os insumos para castração dos animais de rua, né, os animais abandonados, ou até mesmo para a população que tem o animal de estimação dela, mas que não tem dinheiro, às vezes, para castrar. Tá? A questão é que a associação ela vem de um período de acúmulo de dívidas ao longo da história e por conta de resgate, né, um animal atropelado, né, um animal resgatado custa muito caro e a receita dela é muito menor que a despesa. Então, a prefeitura entrou com a infraestrutura, porém a associação ainda não conseguiu entrar ali com fazer o castramóvel funcionar e a prefeitura também não consegue ainda também dispor recurso suficiente para isso. Tá? Mas quando isso acontece, você tem o firmamento ali de parcerias que vão ajudar a atender um certo, vamos chamar assim, uma demanda social, que o cuidado aí dos animais de rua, os animais abandonados e tal. E quando você tem a parceria firmada entre o terceiro setor e as empresas privadas, né, que têm os fins lucrativos, você tem a execução da responsabilidade social dessas empresas. Então, nas últimas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da responsabilidade social. Hoje está bem seco o tempo, estou tomando bastante água. E as empresas privadas, muitas vezes, elas procuram as ONGs, as associações, para cumprir, devolver para essas associações parte do lucro delas. Então, eu vou citar 2 exemplos que eu lembro aqui, mas pode ter mais aí, se vocês lembrarem, vocês me avisam. Eu lembro que a Seg Fibras já fez algumas doações, 2 ou 3 doações, pelo menos, para a associação. Então, a taxa de instalação que ela cobra lá para instalar a internet, ela reverte isso em prol da Associação dos Animais. O Juba também, eu já vi fazendo algumas doações. Então, a responsabilidade social é como se elas devolvessem parte do lucro ou parte da receita que elas obtêm para que atenda uma certa demanda social e quem executa, quem atende essa demanda é o terceiro setor. Tá? Só tem que ficar claro que quando essa ação ela é duradoura, ou seja, ela é frequente, todo mês tem esse repasse como um programa, uma ação continuada, isso sim caracteriza a responsabilidade social. Quando ela faz uma doação só no ano e olha lá, ou raramente ela faz isso caracteriza filantropia, e a filantropia ela não é hoje aceita como responsabilidade social. Tá? Então, lá nas últimas aulas nossas, vocês vão ver que vai ter essa diferença aí. Uma ação, antigamente, era entendido como responsabilidade social. Hoje, o conceito de responsabilidade social, ele vai bem mais além e ele exige que sejam ações de caráter permanente e duradouro. Se for esporádico, é filantropia. Tá? Dentro ainda da divisão do primeiro setor, que é o Estado, você ainda tem o Estado dividido em 2 grandes grupos e depois um desses 2 grandes grupos é dividido em 4 subgrupos. Então, a primeira divisão é entre a administração direta e indireta. A administração direta é aquilo que envolve exclusivamente a gestão direta do Estado. Ou seja, ela inclui os serviços vinculados ao chefe do executivo, ou seja, presidente em nível federal, governador em nível estadual e prefeito em nível municipal, e dos ministérios, quando for nível federal, ou secretarias, quando for nível estadual e municipal. Essa estrutura de gestão ela está presente na administração direta e os órgãos responsáveis vinculados a essa estrutura atendem às necessidades básicas da população, como saúde, educação, lazer, assistência social, transporte, segurança pública, entre outros. As principais características dos órgãos da administração direta é o seguinte, eles têm ausência de personalidade jurídica própria,
ou seja, todos eles usam o CNPJ do governo federal, ou do Poder Executivo, né, do governo do Estado, ou do governo municipal. O financiamento pelo orçamento público já vem vinculado na estrutura, tá? E eles têm a estrutura funcional das suas ações, ou seja, eles têm uma hierarquia totalmente vinculada ao chefe do executivo, tá? De maneira isolada, esses órgãos não arrecadam recurso, justamente por isso eles ainda não têm autonomia orçamentária, eles dependem ali do rateio do bolo pelo chefe do executivo, tá? E aí, eu comparando, né, esse modelo da administração direta com indireta, que é o que eu vou explicar depois, a SEDUC e a UNEMAT compõem o Estado. A diferença é que a SEDUC faz parte da administração direta, porque ela é uma secretaria ligada diretamente ao governador. Já a UNEMAT, apesar de fazer parte da educação, ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, não é educação, tá? E ela tem CNPJ próprio, diferente da SEDUC e da CCTES, que não tem CNPJ própria, eles usam CNPJ do governo do estado, tá? Cada governo, né, considerando os 3 níveis, federal, estadual, municipal, pode criar, extinguir, juntar quantos órgãos achar necessário para cumprir as funções e atender o interesse da população. Então, no caso do governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, que assumiu agora, ele juntou algumas secretarias, ele separou algumas secretarias, e com isso ele fez, né, por exemplo, uma junção da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Gestão e criou a CEPLAG, tá? Extinguiu o cargo, criou o cargo, então isso ele pode fazer com maior autonomia, principalmente por meio de decretos, tá? A administração indireta, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela compreende as entidades que possuem personalidade jurídica própria, então tem CNPJ próprio, patrimônio próprio, e é vinculada a alguma secretaria, algum órgão da administração direta. No caso da UNEMAT, é vinculada à CCTES, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A vinculação não significa subordinação. Isso tem que ficar muito claro. Isso aqui, inclusive, é muita questão de concurso, tá? Cai muito em concurso. Inclusive, teve questão do Banco do Brasil, caiu sobre isso. Essa vinculação não é subordinação. Subordinação é a UNEMAT ter que pedir benção toda vez para a CCTEC, tá? A subordinação, ela se aplica somente dentro da administração direta, tá? As entidades da administração indireta não estão ligadas ao chefe do Poder Executivo, ainda que ele tenha algum certo poder de comando, ainda que ele tenha demandas, mas a responsabilidade, a autonomia é da instituição. Então, por exemplo, a escolha do reitor quem escolhe o secretário de Ciência e Tecnologia é o governador. Quem escolhe o reitor é a comunidade acadêmica. Então, ainda que o chefe do executivo seja o chefe maior, ele não tem subordinação hierárquica. Então, quem escolhe, né, é a comunidade acadêmica. Esse resultado é encaminhado ao governo do estado, e o governo do estado, ele homologa, chancela a eleição, e aí, com base nisso, ele nomeia o reitor, tá? Essas entidades da administração indireta, elas prestam serviços com base em leis próprias. Então, a UNEMAT tem lei de criação própria, os planos de carreira de docente e técnico têm legislação própria, tá? E mantém um regime de trabalho diferenciado em relação dos funcionários da administração direta, tá? A diferença é que, assim, a UNEMAT, ela não tem função comissionada, cargo comissionado. Todos os cargos são públicos, ou seja, todos os cargos são ocupados por meio de concurso público, exceto os casos de professor, quando gera substituição, e na UNEMAT não tem nenhum tipo de cargo comissionado. Todos os ocupantes ou são servidores efetivos que passaram por concurso público, ou são servidores contratados que passaram por algum tipo de seleção pública, tá? E aí, como eu falei, né, a administração direta é constituída pelos ministérios, a administração indireta, ela tem uma subdivisão, tá, que é vinculada a um órgão da administração direta, como eu citei o caso da UNEMAT, e a administração indireta, ela tem essas 4 subdivisões,
que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, essas 4 diferenciações, né, esses 4 tipos de administração indireta, elas se vinculam a um órgão da administração direta, só que elas não sofrem, ou pelo menos não deveria sofrer, subordinação. Tá? Então, explicando cada uma dessas 4 aqui com alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. As autarquias, elas são entidades de direito público criadas por meio de lei para desempenhar a atividade típica do Estado. Ou seja, ela é um braço do poder público, tá? Porém, ela geralmente arrecada ou serve para fiscalizar, e aí durante a fiscalização emite multa, cobrança, e aí gera arrecadação, tá? E é algo que o Estado, assim, meio que passa, né, tira, assim, da sua, né, o prefeito, o governador, não se preocupa muito com ela, porque ela tem um alto grau de complexidade e ela precisa ter uma certa autonomia para a sua gerência. Então, a gente tem a Previdência Social, o Banco Central, a Anvisa, tá? A Anatel, o IBAMA. Pegando o caso aqui da Anvisa, né, por mais que você tenha um presidente com a vontade A, B e C, a Anvisa, ela tem essa autonomia. Então, vocês lembram do exemplo do Jogo do Brasil, né? O pessoal lá, a Anvisa falou, a Argentina não cumpriu o protocolo, portanto, o jogo não pode acontecer. E aí o pessoal estava lá na Casa Civil, estava aquele vucu-vucu tentando acionar ministro, presidente, para fazer com que o jogo aconteça, e aí a Anvisa falou, quem manda aqui sou eu tenho a palavra final. Então não tem subordinação, ainda que o presidente, ainda que o ministro mandasse o jogo prosseguir, se eles fizessem isso, estariam incorrendo em crime de prevaricação, tá? E aí você tem vários outros órgãos, né? A Anatel, o IBAMA, que eles são públicos, porém são autarquias. Aqui de Cáceres você tem a Águas do Pantanal. Ela é uma autarquia. Ela contrata e demite, né, o pessoal por regime de carteira de trabalho, seletista, tá? Geralmente não é estatutário, porém ela é ligada ainda à prefeitura. Não lembro agora por qual secretaria, mas tem uma secretaria que vincula ali, eu não sei se é de infraestrutura, que acaba vinculando a Águas do Pantanal. Só que a prefeitura não tem gerência direta sobre essa autarquia. A autarquia vai dizer qual é a melhor maneira de arrecadar, vai dizer qual é a melhor maneira de se fazer a cobrança de água e tal. Porém, o prefeito e a Câmara dos Vereadores podem criar leis para que ela faça isso ou deixe de fazer isso ou aquilo. Tá? As fundações públicas, elas são entidades de direito público ou privado criadas para a prestação de atividades de interesse público, social, educacional ou cultural, e com um patrimônio próprio personalizado. Então, é o caso da Unemat. A Unemat é um tipo de fundação pública, tá? Ela é criada por meio de lei, tem uma lei específica que cria ela, e a finalidade dela é a prestação de ensino superior público de qualidade. Tá? Então, por que o PROCON é uma fundação pública? Porque ele está ali para defender o interesse da sociedade. Por que o IBGE é uma fundação pública? Porque está ali para defender o interesse da população. Porque o IBGE... Mas o que tem a ver, professor? O IBGE ele faz pesquisa eleitoral? Não, pessoal. O IBGE faz censo. O IBGE vai dizer onde as pessoas estão morando. Por exemplo, os dados do IBGE vai mostrar quantas pessoas moram, qual é a renda delas, qual é a idade delas. Então, você pode afirmar com certeza que a região sudeste é muito mais rica do ponto de vista de renda per capita do que a região centro-oeste. Você tira essa conclusão com base nos dados do IBGE. Então, você vai dizer que você tem que direcionar recurso federal muito mais para a região centro-oeste do que para a região sudeste, né? Então, ele tem uma finalidade pública, tá? E a FUNAI que atende ali o interesse indígena, né? Tá ali para defender os povos indígenas. Já as empresas públicas, elas são personalidade jurídica de direito privado, criada por meio de autorização legislativa para prestar serviço público e explorar atividade econômica, contando com o capital inteiramente público. Ela é um público, empresa pública, ela é o público
como se fosse um empresário. É um público como se ele fosse um empresário, ele tivesse investido dinheiro e tivesse buscando um tipo de lucro, e esse tipo de lucro é para ser reinvestido ou para ser perpetuado dentro do órgão. Então, o juro que você paga para a Caixa, para o BNDES, o selo postal, o valor do SEDEX que você paga para os Correios, ele tem a parte de custo e a parte de lucro, e a parte de lucro é utilizada para pagamento de salário, para pagar para abertura de agência, para modernização de frota, entre outras coisas. Tá? Não permite, empresa pública não permite investimento de capital privado. Tá? E quando a gente vê essa discussão, vocês talvez já devem ter ouvido falar, privatização dos Correios, né? O Correio é lento, o Correio isso e aquilo. Se privatizar, pessoal, não há garantia que vai melhorar a logística de entrega, tá? Isso é fato. E se privatizar, Correios, por exemplo, só aqui da região, Correio de Jauru, Correio ali de posto de Curvelândia, ali de Glória do Oeste, tudo isso deve fechar. Do Porto Esperidião, acho que tem uma agênciazinha pequena lá, tudo isso deve fechar, porque são agências que não dão lucro. E aí você pega lucro de outras agências e remaneja para manter o posto ali, tá? Vitória, queria falar alguma coisa? Não teve uma notícia esses dias de que o Correio já foi privatizado, que já tinha tomado a decisão que já tinha sido privatizado? Assim, Vitória, na verdade você tem relatórios que aprovam a viabilidade da privatização, tá? Mas ele não foi privatizado. O que tem acontecido hoje é o seguinte, muitas vezes o serviço de transporte do Correio é terceirizado, muitas vezes alguns funcionários que trabalham para os Correios são terceirizados, mas ali a gestão e muitas vezes os colaboradores ali que trabalham na frente de caixa, ali no atendimento direto, esses não foram terceirizados, tá? E assim, ainda que o Correio pareça lento e pareça caro, muito disso vem, na verdade, da falta de investimento que aconteceu nos últimos anos, tá? E eu vou falar assim para vocês, se for terceirizado, pode ter certeza que empresa nenhuma que assumir eles vão querer manter uma agência que dá prejuízo. Eu tenho que manter a agência porque é uma cidade pobre, porque a cidade precisa, pode esquecer. Eles vão criar uma rotina de passar a entregar encomenda lá no supermercado, de aproveitar funcionário do mercado, porque pensa bem, em vez de manter uma agência com 2, 3 funcionários, não é muito mais barato que eu pagar um funcionário desse mercado para entregar encomenda e criar um posto de entrega ali naquele mercado? Ou numa loja de roupa, ou num posto de combustível? É isso que vai acontecer, tá? Então, e aí, em vez de você receber encomenda na sua casa, você vai ter que ir a cidades pequenas, tá? Você vai ter que ir até aquele posto, vai ter uma plaquinha de correio, mas é um supermercado por trás, é uma padaria, é um posto de combustível, é isso que vai acontecer, tá? E parte também do alto custo dos correios é que tem uma lei desde 1960 e poucos que dá exclusividade para os correios, então, em alguns pontos, em alguns tipos de cartas e encomendas. Então, o correio não pode, ainda que ele queira, trabalhar com alguns tipos de frota terceirizadas ou parcerias, porque tem uma lei que impede. Então, às vezes ele precisa, o que ele poderia contar com parceria, né, ele não pode contar, ele tem que fazer isso de maneira exclusiva. E aí isso acaba encarecendo, isso aí acaba aumentando o custo, por isso acaba ficando mais caro, tá? E por fim, a gente tem a sociedade de economia mista, que são as pessoas jurídicas de direito privado, criadas por meio de autorização legislativa, para prestar serviço público ou explorar atividade econômica, contando com capital misto, majoritariamente público, tá? Então, a maioria é pública. Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, a maior parte do capital é ligado ao poder público, tá? Geralmente, nesses 3 aqui é o governo federal, e elas permitem o investimento privado. Qualquer um de vocês aqui pode ir lá e comprar uma ação da Petrobras, uma ação do Banco do Brasil. Da Petrobras hoje, deixa eu ver quanto está custando aqui, a PTR3,
está na casa aqui de R$ 28,21, que é a que tem preferência na distribuição de lucro, de dividendo. E a que da PTR4, que é a ordinária, que dá direito a voto, está custando R$ 27,39. Então, professor, mas eu posso comprar uma ação? Pode. Só que, pegando aquele conceito da economia, você comprar um pacote de 100 ações sai mais barato do que um pacote de uma ação, do que comprar uma ação ali isolada. Tá? Mas pode, isso aí é muito simples de fazer hoje em dia. Tá? Tem um conceito dentro da administração indireta também, que é a questão, às vezes, de concessão ou de permissão de exploração de serviço público. Então, a concessão, ele é um contrato formal, né, firmado mediante um processo licitatório, geralmente na modalidade de concorrência, e que visa a delegação da execução de um serviço do poder público a um ente particular, uma empresa privada, que se vai receber algum tipo de remuneração com o empreendimento e com os ganhos do negócio. Então, por exemplo, quando você tem ali a privatização de rodovia, né, quando você coloca o pedágio, ali vou pegar o exemplo da BR-63, a Odebrecht ganhou a licitação e eles ganharam a licitação com a promessa de duplicar a BR-63. Eles estão arrecadando, cobrando pedágio já faz acho que 8 ou 10 anos e até hoje não iniciaram a duplicação da BR-163. E esse contrato já deveria ter sido rescindido há muito tempo, e aí é uma empresa que muitas vezes faz doações altíssimas para partidos políticos, justamente para ter blindagem política no seu contrato. Tá? Então acaba ficando ali um ciclo vicioso. O governo do estado não pode fazer nada porque é uma BR federal e é um contrato federal. Então, o máximo que o governo do estado pode fazer é ajuizar uma ação pedindo a execução da concessão. A Unemat, alguns anos atrás, tem os espaços de cantina ali na cidade universitária e ali no campus da Cavalhada, e ela abre uma licitação do tipo concorrência, do tipo concorrência, e aí quem der o maior lance de aluguel e vender ali o salgado, o refrigerante no preço de mercado normal, né, ou o mais baixo possível, é o vencedor da licitação. Tá? E aí tem o direito de explorar comercialmente a cantina por 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo daí o que foi estipulado na licitação. Tem contratos aí que são de 25 até 50 anos, a lei permite fazer. Tá? E aí o que a lei considera, né? O que é considerado concessão de serviço público? A delegação da sua prestação, ou seja, passar para alguém algo que era obrigatoriedade do Estado de prestar, é feita pelo poder concedente, né? Ou seja, quem é o dono do direito é que concede, é feito mediante licitação, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa tem que demonstrar capacidade financeira e operacional por sua conta e risco para fazer isso, e é feito por prazo determinado, ainda que longo prazo é feito por prazo determinado. Permissão de serviço público é um ato mais simples, discricionário e precatório de delegação unilateral do poder público que poderá a qualquer tempo cassar ou impor novas condições ao permissionário. Então, por exemplo, ali no campus da Cavalhada, que nem todos vocês ainda conhecem, você tinha a cantina, que era por concessão. Então, a cantina, a pessoa que era detentora do contrato de concessão, ele tinha o direito de explorar ali a cantina, tá? Porém, tinha algumas pessoas que vendiam bombom, vendiam alguns produtos que não são objeto de venda da cantina, né? Que a Unemat dava a permissão. O que é a permissão? A pessoa pedia para vender bombom de morango na quinta-noite e sexta-feira-noite, por exemplo. A Unemat tinha que consultar a cantina para ver se ela estava de acordo, porque senão ela poderia alegar que a permissão poderia causar prejuízo para ela. E a Unemat dava uma permissão e o guarda ali permitia que a pessoa comercializasse produto ali dentro do campus, tá? Geralmente é coisa assim pequena, era de alguns dias, são ações pontuais, né? A pessoa não pode montar uma infraestrutura, não pode investir, a estrutura tem que ser móvel, né? Então, ela é mais simples, ainda que a lei fale que deva haver licitação, mas já há julgados hoje que permite somente por ofício, tá? Não pode ser de boca, tem que ser formalizado, tá?
E aí, quando é algo mais específico, né, quando é algo assim maior, mais duradouro, que vai exigir um investimento em uma infraestrutura física, você tem, por exemplo, um laboratório de exame, por exemplo, aqui de Cáceres, o Laboratório Exame, o São Lucas, o São Mateus, né, que podem pedir para o hospital regional uma permissão, né, para eles se instalarem dentro do hospital regional e aí prestar atendimento ali para as pessoas que necessitarem, tá? Bom, já aqui não vou detalhar muito, né? Aqui ele vem explicando de novo as autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? E só explicando um pouquinho mais detalhado a questão do terceiro setor, né? Ele não se enquadra nem no primeiro e nem no segundo. Então, geralmente é uma área pública. Quando eu coloco espaço público, estou falando em área pública, não no espaço físico necessariamente. Ele é não estatal, ou seja, ele não pertence ao Estado, tá? Só que ele é de interesse público. Não são públicas porque são pessoas de direito privado, e não são pessoas, obviamente, de direito público. E não são privadas porque elas não visam o lucro. Então, elas ficam aí nesse meio termo. Elas colaboram com o Estado desenvolvendo atividades de interesse público e, por isso, conta com a sua proteção e fomento, tá? Outro nome também chamado, dado ao terceiro setor, são organizações paraestatais. A diferença desse modelo paraestatal é que elas desempenham serviços não exclusivos ao Estado e submetem ao controle administrativo do Tribunal de Contas, tá? Como, por exemplo, a Fundação de Apoio da Unemat, a FAESP, tá? O serviço que ela desenvolve, que é apoio ao ensino superior público estadual, não é, né, atividade exclusiva do Estado, porém, tudo que ela faz, ela deve prestar conta para o Estado, tá? E aí você tem as parcerias, né, que a gente comentou, que é aquela zona de penumbra ali entre o público e o terceiro setor. Entre as inúmeras transformações que estão ocorrendo no século XXI, as parcerias é uma das mais importantes, tá? Você tem a parceria quando o Estado passa a atuar junto com o privado em prol do bem da população. Então, por exemplo, é chamado também de contrato de gestão, e geralmente esse contrato de gestão ele é feito, ou também chamado de PPPs, né, parceria público-privada. O objeto da PPP é um contrato de gestão. Nesse contrato de gestão, o Estado vai reembolsar o terceiro setor, né, o ente ali, nas ações que ele prestar o serviço. Por exemplo, deixa eu simplificar aqui. Quando você tem um modelo de gestão de um hospital que é puramente estatal, vou pegar o exemplo aqui do regional, tá? Quando ele era puramente estatal, a contratação de pessoal deveria ser só por concurso público, o orçamento do hospital era somente do Estado, não tinha arrecadação por ali, e o médico trabalhava por 40 horas semanais, mais X reais por dia de plantão, de 12 horas. Então, se o médico atendesse 1 ou 10 pacientes, a remuneração dele era fixa, tá? Esse é o modelo estatal. O modelo de contrato de gestão, ou modelo paraestatal, ou modelo de publicização também chamado, é quando você tem um médico que vai receber o salário dele por um valor fixo bem pequeno, tá? Bem básico assim mesmo, mais um valor, e aí vamos chamar esse valor pequeno de X, mais um valor Y, que é a quantidade de paciente atendido ou quantidade de cirurgias realizadas, dependendo da função do médico ali. Então é como se fosse, às vezes, vendedor de loja. Ele recebe um X de fixo, né, para estar ali, mais um valor Y, que seria a comissão, a remuneração dele por serviço prestado. Tá? Essas parcerias, elas são relativamente benéficas, porque o médico, o atendimento passa a ser por demanda, e não à espera da demanda, tá? Por oferta. Então você tem um atendimento que é muito mais preciso, você tem a possibilidade de contratar um número de médico bem maior, tá? E você faz isso através das organizações sociais, ou as OCIPs, que são as organizações sociais de interesse público, tá?
Então, esse tipo de contrato, esse tipo de modelo, na teoria, ele funciona muito bem, porque se tiver uma alta demanda de paciente, né, em período de carnaval, muita gente se acidenta, machuca, daí 9 meses tem uma alta taxa de natalidade de pessoas, né? Então, você consegue contratar mais ou menos médicos a depender ali da demanda, tá? E aí você consegue atender o maior número de procedimento. Isso acaba gerando fila, isso acaba gerando atendimento mais rápido para o cidadão. Qual que é o problema disso? Tá? Isso muitas vezes pode fazer com que uma cirurgia que não era urgente ou necessária seja feita. Tá? Inclusive, chegou a ter denúncias aqui no Hospital Regional de Cáceres, alguns anos atrás, de que tinha médico forçando alguma cirurgia, operando pessoas que não precisavam ser operadas, justamente para ele bater lá as metas de produtividade dele, tá? Para ele ser remunerado a mais. Então, esse é que é o problema, muitas vezes, e aí precisa de uma boa fiscalização, um bom controle, para não ter aí corrupção dentro desse modelo de contrato, tá? As organizações, né, sociais, elas são regulamentadas pela Lei 9.637 de 98, tá? Que define o seu funcionamento e classifica essas organizações sociais como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades são dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e à saúde, tá? Então, você tem as OS, OSS ou OCIPs, muitas vezes ligadas a esses pontos, tá? Essas chamadas leis das OCIPs ou das OS visa estabelecer também parcerias com o Estado e com a sociedade para gestão de serviços de natureza social, só que o foco aqui é mais no cidadão cliente, tá? O Estado mantém a responsabilidade de fomentar, de financiar as ações, e ele faz isso transferindo recurso para essas OCIPs, que vão desenvolver, que devem, na verdade, desenvolver controle mais eficaz. E aí o Estado estabelece algumas metas para cumprimento da OCIP. Então, ele vai dizer que ele quer reduzir a fila de internação para tanto, ele vai reduzir, quer que faça X exames por mês, ele quer que tenha X atendimentos. Então, esses contratos de gestão trabalham bem objetivamente metas e resultados, tá? E aí o objetivo, a ideia é aumentar o papel a ser desempenhado pelas organizações do terceiro setor, para que atendam de maneira mais rápida e mais efetiva o cidadão, tá? E aí o poder público realiza os contratos de gestão com essas organizações especializadas que, por sua vez, pela vez delas, prestam serviço por um prazo determinado, isso não é eterno, que só serão renovados se forem alcançados determinados patamares mínimos de produtividade e qualidade, tá? Então, basicamente era isso que eu queria passar aqui para vocês, né? Fechei dentro do tempo aqui em cima de 1 hora. Só relembrando, tá? Finalizando a aula aqui, eu já vou cadastrar a atividade 1 da nossa disciplina lá no SIGA, porém, vocês não vão conseguir acessar ela hoje, vocês vão conseguir acessar ela a partir de amanhã. 12:01, vocês já conseguem abrir a atividade e fica disponível até domingo às 23h59 da noite, tá? Obviamente, pela lei de Murphy, não deixem para a última hora. Tem vários dias à noite que está caindo energia aqui em Cáceres, principalmente ali na Tancredo Neves, na Coab Nova, e à noite o SIGA tem ficado instável porque acaba a energia lá na reitoria e aí ninguém consegue logar no SIGA, tá? São 10 questões por tentativa, muito provavelmente não vai repetir as 10 questões em cada uma das tentativas, tá? Tem questão verdadeiro e falso, tem para julgar as afirmativas, só não tem questão dissertativa, de escrever, é tudo objetivo, tá? Abriu atividade para fazer, faz toda ela e envia, porque é 50 minutos só por tentativa, tá? Vale a maior nota das 3 tentativas, e se por um acaso der algum pau no SIGA, professor, o sistema falou que enviou, mas deu erro e não enviou, eu perdi essa tentativa. Perdeu, tá?
Eu só vou dar mais uma tentativa se de fato nenhuma das 3 der certo. Se uma der certo, vai ficar só com uma tentativa mesmo, tá? Então, tentem, e não espera assim, mandar o questionário faltando 2, 3 segundos para acabar. Manda faltando no mínimo aí 30 segundos, porque às vezes a internet pode ser lenta, tá? E preferencialmente, não só da minha disciplina, mas de outros professores, tentem fazer as atividades pelo computador, tá? A chance de desformatar, a chance de aparecer certinho as questões ali no computador é melhor do que no celular. Se não tiver jeito, aí sim, no celular, tenta usar o CIGA, tem o modo clássico, o modo padrão no celular, modo mobile, e o modo clássico, ou padrão. Tenta usar esse modo clássico ou padrão, que fica melhor de visualizar as questões, tá? Janaína? Professor, então a gente tem que fazer as 3 tentativas, né? Ou se eu quiser fazer só uma, não pode ser? Tem que ter as 3? Pode fazer só uma, não tem problema, tá? É que eu falo assim, é bom fazer as 3 para ir testando o conhecimento de vocês, mas se fizer só uma, enviar só uma, é isso que eu vou contar. E vai valer, né, a maior nota das 3 tentativas. Então, se você tirar 9 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira, a nota que vai lá para o diário é 9, tá? Ah, tá, entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Quanto ao questionário. Aí amanhã no grupo também eu posto avisando, né? Relembrando que está liberado. Sábado ou domingo eu torno dar mais um lembrete para não esquecer. E hoje à noite eu já posto essa aula aqui lá no CIGA, tá? Até a noite está postado para quem não conseguiu aí assistir. E aí tem todo o conteúdo para fazer. Tem questões que eu tirei especificamente do material, quase que Ctrl+C, Ctrl+V do material. E outras vêm de exemplo, vêm de assimilações com o que a gente discutiu aqui em teoria, tá certo? Certo. Beleza. Eu vou encerrar aqui então a gravação, se não tiver mais nenhuma dúvida, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no WhatsApp aí, que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Detalhe. Prestem atenção nas questões. Quando ela for... Todas as questões são objetivas. Tem verdadeiro e falso. Tem única escolha, que geralmente lá onde você vai responder, ele é tipo uma bolinha assim, você só clica, e aí você clica na primeira e na segunda, você vê que só escolhe uma delas. E tem um tipo de questão chamado múltipla escolha, que às vezes você tem que marcar 2 ou mais. Por exemplo, julgue as afirmativas a seguir. Aí tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aí você tem que marcar as verdadeiras. Então você vai marcar lá, a primeira, a segunda e a terceira são verdadeiras. Não marca só uma não, senão o sistema vai contar como questão errada, tá? Isso aí é múltipla escolha. Geralmente ela aparece como um quadradinho, tá? E aí você vai conseguir marcar 2 ou mais questões. Eu acho que eu coloquei nos enunciados que são 2 ou mais alternativas para marcar. Mas se vocês tiverem dúvida, aí vocês mandam também, bate uma foto ou printa, manda para mim, que eu explico melhor, tá? Mas não percam muito tempo. Na hora que vocês sentarem para responder, senta e responde todas. Tá? Não fica abrindo e saindo e voltando o questionário, que isso pode dar problema também. Tá joia? Então, vou encerrar aqui a gravação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Boa atividade aí para